Sobre o contrato social, existem duas possibilidades, dois caminhos, quando ele ainda não está constituído e quando ele já está constituído. Quando ele não está constituído, é possível, então, realmente conversar com essas pessoas, analisar as necessidades delas, analisar as questões que envolvem as famílias delas e fazer um planejamento para que esse contrato social realmente esteja condizente com essas necessidades. E no caso dessa empresa ou dessas empresas já terem contratos sociais constituídos, é possível também fazer uma análise e adequar as novas realidades ou as novas necessidades dessa empresa, dessas famílias, e realizar um adendo contratual e assim atingir essas pretensões dessas pessoas, pensando justamente num planejamento sucessório, que envolvam não só situações de divórcio, mas também situações de inventário e sucessões. Quem podem ser as pessoas que vão integrar ou não podem integrar essa empresa, essa sociedade. Por isso que é muito importante essa parceria entre a área do direito empresarial, do direito tributário e também do direito das famílias. Olá, eu sou a Thaís Paladino, sócia da CBPA, Castrese Bedin Paladino Advogados, e eu represento a pessoa responsável pela área do direito das famílias. Muitas pessoas acabam nos perguntando por que é importante ou qual a importância de ter uma área de direito das famílias dentro de um escritório empresarial. E aqui eu respondo que é de extrema importância, justamente pelo olhar que precisa ser dado para as pessoas que compõem essas empresas, independente do porte dela, pequena, média ou grande. Toda empresa, ela tem pessoas e todas as pessoas têm, tiveram ou vão ter problemas dentro da área das famílias. E aqui é importante destacar que muitas vezes são feitos contratos, são feitos combinados entre as pessoas e isso não é formalizado, e negócios são feitos, empresas são constituídas sem o devido cuidado ou até mesmo o olhar para a área das famílias, das pessoas que compõem essas empresas. Por quê? A depender do regimento jurídico de casamento dessas pessoas, pode impactar direta ou indiretamente na constituição ou no desenvolvimento, ou até mesmo trazer problemas para as empresas, para os sócios e para aquelas atividades. Posso até trazer aqui alguns exemplos para você. Vamos imaginar que duas pessoas constituíram uma empresa, independente da atividade, e elas ambas são casadas pelo regime da comunhão universal de bens. E elas não se preocuparam com isso, simplesmente fizeram um contrato, independente se teve atenção ali ou não teve atenção para aquele contrato, porque o correto, sim, é ter uma orientação jurídica adequada e precisa para a elaboração de um contrato de uma constituição de uma empresa, independente do porte dela. Mas, enfim, constituíram e estão trabalhando. E já passou muito tempo e, de repente, um desses sócios entra num processo de divórcio. E esse processo começa a ser litigioso, ou seja, com um processo judicial, com uma demanda judicial que pode levar muito tempo. E nessa disputa do processo desse sócio, houve um pedido de um bloqueio dos ativos ou da parte financeira dessa empresa, porque uma das pessoas não está com acesso, uma das pessoas está impossibilitada de ter a renda, porque toda a renda dessa família que está num processo litigioso de divórcio está vinculado a essa empresa, a essa sociedade. E aí, diretamente, isso vai impactar nessa empresa. Ela pode ter, por exemplo, a conta dela bloqueada judicialmente e isso ter outras consequências, outros transtornos internamente, inclusive tendo que acionar advogados e o jurídico também. Então, por isso que é muito importante as empresas terem um olhar para essas questões familiares. Um ponto importante que eu quero destacar sobre o exemplo que eu falei dessa constituição da empresa, se as pessoas forem casadas pelo regime da comunhão universal de bens a partir de 2002, essas duas pessoas não podem ser sócias entre si. No exemplo que eu dei, são pessoas diferentes, A e B, por exemplo. Sobre o contrato social, existem duas possibilidades, dois caminhos, quando ele ainda não está constituído e quando ele já está constituído.
Quando ele não está constituído, é possível, então, realmente conversar com essas pessoas, analisar as necessidades delas, analisar as questões que envolvem as famílias delas e fazer um planejamento para que esse contrato social realmente esteja condizente com essas necessidades. E no caso dessa empresa ou dessas empresas já terem contratos sociais constituídos, é possível também fazer uma análise e adequar as novas realidades ou as novas necessidades dessa empresa, dessas famílias, e realizar um adendo contratual e assim atingir essas pretensões dessas pessoas, pensando justamente num planejamento sucessório, que envolvam não só situações de divórcio, mas também situações de inventário e sucessões. Quem podem ser as pessoas que vão integrar ou não podem integrar essa empresa, essa sociedade. Por isso que é muito importante essa parceria entre a área do direito empresarial, do direito tributário e também do direito das famílias. Ainda nesse âmbito das empresas, outro exemplo que eu posso trazer para você são questões que envolvem inventário e sucessão. Acaba sendo muito comum, na prática, as famílias acabarem brigando por não ter previsão dentro dos contratos sociais de como vai ocorrer essa sucessão dentro da empresa. Até mesmo, por exemplo, irmãos brigando entre si, irmãos brigando com filhos do primeiro casamento, segundo casamento, a viúva ou a ex-companheira, enfim. Então, para essas questões, tudo isso pode ter um olhar, e esse olhar é o que nós chamamos de planejamento sucessório. E o planejamento sucessório, ele pode estar previsto dentro do contrato social para que haja uma transição nesse momento, por exemplo, de falecimento de um dos sócios, mas também pode ter um olhar para as pessoas que compõem essas empresas, esses sócios, como um testamento. Existem formas de testamento, né? O testamento que a pessoa deixa para quando ela falecer, o testamento vital, que é para questões da vida dela quando ela estiver, no caso, mais acamada, ela não puder ter a responsabilidade pelos próprios atos da vida civil, quem vai cuidá-la, quem vai representá-la. Então, tudo isso pode ser feito dentro desse planejamento sucessório, tanto para a empresa quanto para as pessoas que compõem essa empresa. Mas sobre isso e outras formas de resolução de conflitos da empresa, eu vou deixar para um próximo podcast. Então, por enquanto, é isso. Obrigada. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, deixa seus comentários e até a próxima.